Seguinte, rapaziada, hoje dia 13/6, às 7 horas da noite, o Brasil vai enfrentar Marrocos na estreia da Copa do Mundo. E nesse vídeo eu trouxe pra vocês aqui a possível escalação do Brasil e de Marrocos e como vai jogar essas duas seleções. Então já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade nessa Copa do Mundo. E bora lá pra tela. Rapaziada, essa aqui vai ser a possível escalação da seleção de Marrocos. Não vou ler aqui o nome dos jogadores porque eu vou errar a maioria aqui, mas eu vou trazer os destaques aqui do time. O primeiro destaque, obviamente, que é o lateral que aqui tá na esquerda, mas provavelmente vai jogar na direita, que é o Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar a Champions League, e o lateral ele joga muito bem. O Hakimi ele é muito perigoso porque na maioria dos jogos ele atua basicamente como um ponta. Ele é um lateral que ataca muito em profundidade, então o Brasil não pode vacilar em nenhum momento com esse jogador. Outro jogador destaque da seleção de Marrocos é o Brahim Dias, jogador do Real Madrid. E por que eu digo que ele é um dos grandes perigos desse time? Porque no Real Madrid ele joga muita bola. Brahim Dias sempre que sai do banco ou quando começa de titular, na maioria dos jogos ele faz gol. Ele não é aquele centroavante que só fica na área só pra finalizar, ele cria jogadas também, ele sai um pouco da área. Então o Brahim Dias ele é muito perigoso, o Brasil tem que tomar muito cuidado com esse jogador também. E aqui tá a possível escalação do Brasil pra essa partida. Alisson no gol, obviamente, Marquinhos e Gabriel Magalhães com certeza vão ser os titulares. Aqui é o nosso primeiro grande problema, as laterais. Danilo e Alexandro muito provavelmente vão formar essa lateral. Danilo que é reserva no Flamengo e Alexandro que às vezes é reserva também no Flamengo, ou seja, as laterais basicamente do time do Flamengo. E por que eu digo que aqui é um ponto de muito perigo da nossa seleção? Primeiro que o Danilo tem 94 anos, já devia ter se aposentado, e infelizmente como o Wesley se lesionou, a gente não tem muitas opções para lateral direita. Ou vai ser o Danilo ou vai ser o Ibañez. Eu particularmente preferia muito mais o Ibañez do que o Danilo, mas como ele já é bem mais velho e tem mais experiência em Copas do Mundo, jogos grandes, eu acho que o Ancelotti vai optar com certeza pelo Danilo. Isso é um ponto que eu realmente não gostaria, mas não é muito que a gente possa fazer, porque a gente literalmente não tem nenhum lateral direito de ofício. Já na esquerda a gente tem o Alexandro, que é outro ponto de dúvida, porque no lugar do Alexandro eu realmente preferia muito que fosse o Douglas Santos. O Douglas Santos me passa muito mais confiança do que o Alexandro jogando. Tecnicamente o Alexandro nem é tão ruim assim, mas fisicamente dá pra perceber que ele tá muito abaixo dos outros jogadores. Agora no meio de campo, que é onde basicamente vem as maiores novidades, Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. Com a saída do Wesley, muito provavelmente o Ancelotti vai abrir mão da 4-2-4 e vai colocar mais um meio de campo para proteger um pouco mais essa defesa que tá muito fragilizada. E o Lucas Paquetá, na minha opinião, ele é a pessoa perfeita para esse meio campo, porque o Lucas Paquetá ele pode jogar ali como um 10, fazendo a função de armar jogadas, como ele já jogou nessa seleção e que fez um baita jogo contra o Panamá, para falar a verdade. Mas contra o Panamá a gente não pode considerar muito bem, né? Já o Casemiro aqui é o nosso primeiro volante de ofício, ele vai ser com certeza o titular. Na ausência do Marquinhos é o nosso capitão, então o Casemiro aqui é indiscutível, ninguém tira ele. E eu acho até que justo, porque ele é um ótimo jogador ainda, mesmo com 94 anos nas costas. Bruno Guimarães também no último jogo contra o Egito cravou sua titularidade, fez aquele gol basicamente sozinho, em que ele mesmo rouba a bola e ele mesmo faz o gol, então ele crava ali a sua titularidade indiscutível. E eu acho o Bruno Guimarães um ótimo jogador também, a gente tá bem servido nesse meio de campo. No ataque também sem muitas surpresas, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. O Matheus Cunha é aquele típico centroavante que não é um centroavante, na verdade, ele joga mais ou menos de segundo atacante, porque o Matheus Cunha ele tem uma função que é muito ingrata no futebol, que é fazer pressão. Ele não é aquele centroavante, eu vou citar o exemplo do Haaland, por exemplo, da Noruega. O Haaland ele tá lá basicamente só pra fazer gol, chutar pro gol e fazer gol. O Matheus Cunha não, ele tem muita mobilidade, ele tem muita articulação, ele cria jogadas, até por isso que os números dele não são muito expressivos, porque a função que ele faz é muito ingrata, na verdade. Inclusive, eu acho que o pessoal joga muito hate nele, mesmo meio que sem necessidade, porque o Matheus Cunha é um bom jogador. Não acho que ele merecia a 9 no lugar do Endrick, mas é meio óbvio que isso não ia acontecer, porque o Endrick é muito novo e o Matheus Cunha já tem muita experiência, principalmente com o Ancelotti, então seria muita loucura jogar a 9 assim no Endrick e também colocaria uma responsabilidade muito grande no garoto. E essa é a provável escalação do Brasil. Agora eu vou voltar para a seleção de Marrocos pra gente ver uma possibilidade de jogo do Brasil. E eu acho que o Brasil tem muita chance de ganhar se fizer esse tipo de jogo. Como eu já expliquei anteriormente, a seleção de Marrocos tem um lateral que é muito bom, que é o Hakimi. Só que ele tem um defeito. E esse é um defeito que a gente precisa muito aproveitar nessa partida. Como eu já expliquei, o Hakimi ele atua basicamente como um ponta em certos momentos do jogo. Isso significa o quê? Que ele sobe muito pro ataque. E isso deixa um buraco enorme nas costas dele. Lá ele. E isso é até que muito bom. A gente precisa explorar muito esse espaço. Porque só com esse espaço o Brasil vai conseguir
conseguir quebrar essa defesa muito recuada de Marrocos. Só que aqui tem um problema, o Hakimi ele é muito rápido, ou seja, a gente precisa fazer um contra-ataque perfeito nas costas do Hakimi para ter a chance de fazer o gol. Porque se você faz um ataque mais ou menos rápido ou até lento, o Hakimi vai ter tempo de se recompor, porque ele é muito rápido. E como ele sobe muito pro ataque, ele ajuda muito na criação das jogadas. E a gente atacando sempre esse espaço nas costas dele, ele vai ter medo de subir pro jogo e vai dificultar muito o ataque de Marrocos. Ou seja, o caminho pra gente ganhar é jogar em cima do Hakimi. A gente precisa empurrar ele para trás para ele ter medo de correr para frente. Ele tendo medo de atacar, ele vai ficar muito recuado na defesa. E o Marrocos não vai conseguir fazer um gol sem ele articulando nas jogadas. Então esse é literalmente o melhor caminho que a gente tem para ganhar da seleção marroquina. Recapitulando aqui para vocês entenderem melhor. O melhor jeito do Brasil penetrar nessa defesa muito segura do Marrocos é atacando as costas do lateral Hakimi enquanto ele subir pro ataque. Fazendo isso, a gente enfraquece o ataque de Marrocos, porque sem o Hakimi ajudando, o time tem muito menos criatividade para fazer as jogadas. E quando o Hakimi tiver com esse medo de subir pro ataque, porque a gente vai explorar muito essa bola nas costas dele, a gente pode fazer jogadas pelo meio e pela outra lateral, forçando assim a seleção de Marrocos ficar fora de posição. E na minha opinião, essa é a melhor maneira pra gente ganhar esse jogo. E esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta o que você achou dessa análise tática e o que o Brasil pode fazer pra ganhar de Marrocos. E não se esquece de se inscrever não, que me ajuda bastante. Se você puder também, dá o joinha. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e tchau!